Você talvez já tenha ouvido falar de kits caseiros para teste de DNA, que oferecem a chance de você enviar por correio uma amostra de saliva, esperar análise e receber de volta tudo o que sempre quis saber sobre sua história. Mas o que acontece quando a história não é bem como você esperava? Aí vão alguns exemplos de segredos desenterrados e relações chocantes com pessoas que se arrependeram de fazer um teste de DNA. Presente de divórcio. Um biólogo sob o pseudônimo George Doe fez um teste de DNA para um curso que estava dando sobre genoma e decidiu comprar kits para seus pais também. Mas mal ele sabia que esse seria o pior presente de todos os tempos. Doe descobriu que ele compartilhava uma correspondência de 22% com um cara que ele não conhecia, e descobriu que 25% de correspondência geralmente indica um avô, tio ou meio-irmão. Curioso para saber mais, ele pediu ao pai para verificar os resultados, e viu que esse mesmo homem, chamado Thomas, não aparecia. Mas quando Doe selecionou uma opção para ver parentes próximos, revelou uma bomba. O pai de George Doe tinha 50% de semelhança genética com Thomas, indicando que Thomas era seu filho. O biólogo, então, entrou em contato com Thomas, que tinha sido adotado e estava procurando por seus verdadeiros pais. Doe tentou colocar as cartas na mesa, mas seu plano saiu pela culatra quando a revelação destruiu sua própria família, causando o divórcio de seus pais. Ele postou sua história online para chamar a atenção para os riscos que ninguém considera ao fazer esses testes caseiros de DNA. Lydia Fairchild. Lydia Fairchild era mãe solteira de 2 filhos e estava com outro bebê, quando se viu em uma situação financeira complicada e decidiu solicitar assistência do governo. Como parte do processo, ela precisava testar o DNA de seus filhos para provar que eles eram mesmo dela. Mas, quando o teste voltou, ela ficou pasma ao saber que eles indicavam que ela não era a mãe deles, e sim uma tia ou algo nesse grau. Ainda se recuperando das informações impossíveis do teste e enfrentando acusações de fraude, Lydia solicitou ter uma testemunha do nascimento do seu próprio filho, em um teste de DNA imediato que também resultou negativo. Os cientistas ficaram confusos, mas finalmente concluíram que Lydia Fairchild era um caso de quimerismo genético, o que significa que ela tinha absorvido seu próprio irmão gêmeo no útero, e era o DNA desse gêmeo que estava aparecendo em seus resultados. Às vezes, os testes de DNA levam a mais perguntas do que respostas, e descobrir que você é um híbrido de seu irmão gêmeo não nascido é uma descoberta no mínimo bizarra. Natal em família. Em um post anônimo do Reddit em 2018, um filho lembra como ele comprou 6 testes de DNA para sua família como presente de Natal. Ouça a história dele até o final antes de considerar fazer a mesma coisa. Todos estavam animados abrindo seus presentes, até que a mãe do homem começou a surtar, dizendo à família para não fazerem os testes por conta de riscos químicos e coisas do tipo. Com todos explicando que não existia química nenhuma envolvida, ela tentou convencê-los de que só um dos filhos deveria fazer o teste, e os outros deveriam ser revendidos. Depois de seus pais discutirem por um tempo sozinhos, no andar de cima da casa, o filho já tinha certeza de que tinha arruinado a ceia de Natal. Sem saída, com os testes de DNA já comprados, seus pais tiveram que revelar que a primeira filha tinha um pai diferente, que faleceu logo após o nascimento. Seu pai de criação era um amigo íntimo, que apoiou sua mãe durante essa fase difícil, com os dois se apaixonando. Nada melhor para uma noite de Natal que segredo familiar revelado. Kelly Rowlett. Aos 36 anos, o mundo de Kelly Rowlett virou de cabeça para baixo quando ela inocentemente enviou uma amostra de DNA para o Ancestry.com e descobriu que seu pai não tinha relação biológica com ela. Rowlett entrou em contato com sua mãe, agora divorciada, para confirmar o que o teste mostrava, e sua mãe ficou arrasada com o que ouviu. Os pais de Rowlett tinham feito inseminação artificial numa clínica de fertilidade em Idaho e solicitaram um estudante universitário como doador. Mas o teste revelou algo muito pior. Ao longo de 3 meses, o médico usou seu próprio esperma para finalmente engravidar a senhorita Rowlett, e ele era o pai biológico de Kelly. Incapaz de compreender essa revelação, indignada, Rowlett entrou com uma ação contra o ginecologista obstetra aposentado por fraude, negligência médica, assédio, sofrimento emocional e quebra de contrato, provando que os testes de DNA podem fazer estragos. Craig Cobb. Às vezes, os testes de DNA podem revelar informações devastadoras que mudam a vida, mas os resultados desse próximo teste revelaram algo muito mais prazeroso. Para nós, é claro. Craig Cobb é um supremacista branco que chegou a tentar criar uma comunidade raça pura na Dakota do Norte, comprando as terras de uma pequena cidade chamada Leith. Ele estava tão confiante em sua ancestralidade ariana que concordou em aparecer no programa Trisha Goddard em 2013 para ter seus resultados de ascendência genética revelados em rede nacional. Mas as coisas não saíram como ele esperava.
O teste mostrou que ele era 86% europeu e 14% da África subsaariana. Quando Trisha brincou dizendo que ele tinha um pouco de negro, Cobb não teve nada melhor a dizer e falou que esses 14% eram apenas ruídos estatísticos, usado para promover o multiculturalismo. Teve um estudo realizado no site Stormfront, um fórum usado por supremacistas brancos alienados do mundo. Descobriu que somente um terço deles poderia dizer que eram 100% brancos. Que doce ironia é essa? Agora, imagina ser exposto desse jeito na televisão. Linda Ketchum. A identidade cultural é uma parte importante da nossa genética. E se de repente tudo o que você sabia sobre si e de onde você veio muda com um teste? Foi exatamente o que aconteceu quando Linda Ketchum, de 51 anos, abriu os resultados do kit Ancestry DNA, que ela havia pedido de brincadeira ao marido como presente de Natal. Ela esperava aprender mais sobre sua herança alemã e escocesa, mas os resultados mostraram que seu pai nem sequer tinha relação sanguínea com ela, e que 2/3 de suas correspondências genéticas eram de ascendência hispânica. De repente, Ketchum se deu conta de que, com meio século de vida, ela era de uma etnia completamente diferente. Os pais de Ketchum já tinham falecido, e o teste de ancestralidade a levou a seu pai biológico em Novo México, que morreu quando ela tinha 17 anos. Sem ninguém para poder procurar respostas, ela sentiu que estava vivendo uma mentira e contou sua história publicamente para alertar os outros de que esses testes às vezes criam mais mistérios do que podem resolver. Sangue assassino. Outro homem anônimo foi ao Reddit em 2019 para contar o pesadelo que viveu com um desses testes, que levou ao término de seu relacionamento depois de descobrir algumas informações horríveis. O homem de 26 anos decidiu comprar kits de teste para sua namorada e para ele, por um pouco de diversão, mas não estava preparado para o que iria descobrir. No começo, nenhum dos testes parecia fora do comum, até que o homem decidiu investigar alguns dos nomes que não reconhecia como possíveis combinações genéticas, e descobriu que estava relacionado a um infame serial killer. O homem entrou em contato com a família do assassino, que admitiu ter conhecimento dessa relação sanguínea sinistra, mas garantiu que eles tinham feito de tudo para se distanciar dele. Infelizmente, sua namorada ficou tão assustada com a notícia que preferiu terminar o namoro, alegando que não podia deixar de pensar que seu namorado tinha um sangue tão ruim. Coitado. The Grim Sleeper. Saímos de um serial killer para outro. Um cara que escapou de ser preso durante os anos 80 e que foi finalmente levado à justiça em 2010, com a ajuda de um teste de DNA realizado em seu próprio filho. O homem conhecido como o sinistro Grim Sleeper operou na Califórnia e recebeu 10 acusações de assassinato e uma tentativa de homicídio, com o crime passando décadas sendo considerado como sem solução. Quando o filho do suspeito, Christopher, foi condenado por delito e fez um teste de DNA, o banco de dados da polícia local identificou uma possível correspondência com o parte de DNA deixado nas cenas de crime de Grim Sleeper. A polícia então concentrou suas atenções no pai de Christopher, Looney Franklin, e enviou um policial disfarçado para um restaurante que Franklin estava visitando. Disfarçado de garçom, o policial pegou uma fatia de pizza deixada no prato de Franklin e a levou de volta à estação para teste de DNA, onde provou uma correspondência de 100%. O que dizer quando seu próprio DNA é a testemunha do crime? O desastre do baile de formatura. Descobrir pelo teste de DNA que seu pai não é seu pai biológico pode ser difícil, mas para muitos também oferece a oportunidade de encontrar e se reconectar com um pai biológico real. Bem, esse não foi o caso de uma mulher chamada Michelle, que descobriu algumas verdades inconvenientes sobre seus pais, depois de pedir exames de DNA para ela e seu marido no Natal. Ao abrir os resultados, Michelle percebeu que o gráfico que indicava sua herança cultural era 50% italiana. Ela então quebrou um silêncio de 2 anos com a mãe, para confrontá-la sobre os sobrenomes de alguns supostos primos italianos. Quando sua mãe negou saber qualquer coisa sobre isso, Michelle falou com sua tia sobre o nome desconhecido. E foi aí que, de repente, tudo fez sentido. Sua tia reconheceu que se tratava do acompanhante de sua mãe no baile de formatura. Embora a mãe de Michelle tenha negado a conexão, ela descobriu que o homem em questão tinha morrido em um acidente de moto. Os piores temores de Michelle foram confirmados, quando seu pai fez o teste e não encontrou nenhuma relação entre eles. Ela decidiu cortar laços com sua mãe, mas permaneceu junto de seu pai de criação, Maury Povich. Os programas de TV oferecem testes de paternidade muito antes de os testes caseiros de DNA se tornarem o próximo grande acontecimento. E mães furiosas aparecem no Maury Povich Show, em busca do verdadeiro pai de seus filhos desde 1991. Em 2008, uma jovem de 19 anos chamada Alejandrina levou seu ex-namorado José no programa para provar que ele era o pai de seus gêmeos. Mas ela estava prestes a sofrer um grande choque.
Antes de fazer o teste, Alejandrina jurou a José que não havia dormido com mais ninguém. Mas o teste disse ao contrário quando revelou que José era pai de apenas um dos meninos. Esse feito inacreditável também aconteceu anos antes no programa, quando uma mulher chamada Regina soube que seu namorado Eric era pai de apenas um de seus gêmeos. Essa anomalia médica só tem 0,001% de chance de acontecer, quando uma mulher continua ovulando durante a gravidez. Então, Povich ficou chocado ao ver isso acontecer 2 vezes em seu programa, mas não tão chocado quanto Regina e Alejandrina, que tinham algumas explicações a oferecer. Irmãos amantes. O apresentador de talk show britânico Jeremy Kyle é o rei das dramáticas revelações de testes de DNA. E a história de Lee e Paul, que apareceram no programa em 2012, é uma das mais bizarras. Eles não faziam ideia de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Esse casal se apaixonou depois de se conhecer online e até planejou se casar, até que Lee apresentou Paul à sua mãe e ao padrasto. E foi aí que o casal percebeu que seu romance poderia ser na verdade um pesadelo. A mãe de Lee, Anna, notou que o novo parceiro do seu filho, que foi adotado no nascimento, tinha uma semelhança assustadora com seu ex-marido Ron, e os dois até compartilhavam um dos sobrenomes. Mas como ela tinha o mal de Alzheimer, não podia se lembrar de grande parte do seu passado. Determinada a obter respostas, o casal foi ao programa de Jeremy Kyle para confirmar ou desmentir essas semelhanças, e ficou chocado ao saber que Paul era de fato o filho de Anna, tornando o casal meio-irmãos biológicos. Embora devastados pelo relacionamento fundado num amor incestuoso, os dois homens concordaram em permanecer amigos íntimos e apoiaram um ao outro, enquanto seguiam suas vidas de forma independente. E aí, qual desses testes mais chocou você? Já está pesquisando aí quanto custa para fazer um teste desses, né? Conta pra gente o que você achou nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!